Graça e paz, meu amado. Todos nós, seres humanos e os servos de Deus, nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas. Às vezes problemas entre irmãos, problemas no trabalho, outras vezes são situações que abalam a nossa estrutura emocional e psicológica, como enfermidades, perseguições, vícios, família ou problemas financeiros. E Davi, no Salmo 40, ele vem nos trazer a receita para vencermos as adversidades da vida. E sabe qual é a receita? É a paciência, meu amado. E no Salmo 40, Davi ele faz uma oração chamada de oração para o livramento. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 1: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência é o principal ponto da vitória de Davi. Ele aprendeu a esperar pacientemente no Senhor, e nós precisamos também esperar pacientemente e confiantemente no Senhor. Davi, ele teve paciência em esperar. O versículo 1 começa dizendo assim, esperei. Ele esperou, ele teve paciência de esperar. E Davi, ele confiava totalmente no Senhor. E esperei confiantemente pelo Senhor. Muitas vezes, a nossa falta de confiança tem sido o nosso principal problema. Muitas vezes não confiamos plenamente em Deus, não esperamos pelo seu agir e por isso estamos quase sempre ansiosos e preocupados. E nós precisamos aprender com Davi nesse texto. Ele esperou confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Olha só o que Deus fez com Davi. Deus se inclina, meu amado, para ouvir, para nos ouvir. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele nos ama. Nós que somos servos de Deus, somos filhos do Deus vivo. Quando nós falamos com Deus, quando nós estamos orando, quando nós estamos colocando o nosso coração e levando as nossas palavras até o Senhor, Ele se inclina para nos ouvir. Olha só, o nosso Deus é um Deus que nos ouve e nos socorre em meio ao desespero. A palavra de Deus diz aqui, e me ouviu quando clamei por socorro. Quantas vezes o Senhor já tem nos socorrido, tem ouvido o nosso clamor, tem nos estendido a mão, tem nos dado a providência naquela causa que nós achamos que não tem solução, tem nos dado saída para problemas graves, problemas de família, problemas no trabalho. Então nós precisamos crer verdadeiramente em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha o que diz aqui o versículo 2: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Meu amado Deus, Ele nos tirou da vida suja, Ele nos tirou da escuridão, Ele nos tirou da vida sem sentido. Tirou-me de um poço de perdição. Quando você está atolado em um lamaçal de pecado, você está sujo perante Deus. E quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, Ele nos tira do poço da perdição, de um tremedal de lama. E sabe o que Deus fez com Davi? Olha só o que diz aqui o texto: colocou meus pés sobre uma rocha. A rocha, meu amado, é Jesus de Nazaré. Ele que é o nosso porto seguro, Ele que é o nosso sustento, Ele que é a nossa firmeza. A palavra diz aqui, me firmou os passos. Nós precisamos testemunhar tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. E nós precisamos aprender com Davi. Olha que salmo maravilhoso, meu amado. Primeiro ele espera confiantemente e o Senhor se inclina e o Senhor ouve o clamor de Davi e tira Davi de um tremedal de perdição. Isso que Deus tem feito com Davi, fez com Davi, Ele tem feito na sua vida e tem feito na minha vida. Se você ainda não conhece Jesus de Nazaré, meu amado, abra seu coração e escute essa palavra. Olha o que diz o versículo 3: E me pôs nos lábios um novo cântico,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A nossa mudança de vida causa espanto nas pessoas. E quando nós estamos com a vida segundo Deus quer no altar do Senhor, Ele põe em nossos lábios um novo cântico. Nós vamos mudar a nossa história, nós vamos mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. Nós vamos estar sempre na presença de Deus, falando sobre Deus, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quantas pessoas se assustam com a nossa mudança de vida? Não é isso? Nossa, falou fulano, ele era assim, agora ele é um servo de Deus. Muitas vezes as pessoas julgam, mas isso não é importante. O importante é a sua vida com Deus. Olha o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A palavra está dizendo assim, feliz você que coloca no Senhor a sua confiança. Você tem que confiar, é crer, meu amado. Para você receber as bênçãos, você precisa crer. É crendo e recebendo. E não pende para os arrogantes. O que é isso? Não depende de arrogantes, não depende de favores de pessoas que não são de Deus, não depende de coisas que não vêm do Senhor, porque a nossa confiança, ela precisa estar depositada totalmente em Deus. O versículo 5 diz assim, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu possa contar. Olha que coisa linda, meu amado. São tantas as maravilhas que Deus tem operado nas nossas vidas que nós não conseguimos nem contar. E Davi tinha essa experiência com Deus. Deus tem abençoado a sua vida, meu amado, e você não tem nem percebido. Deus, Ele tem cuidado de você, Deus, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem te sustentado e você não tem nem percebido. Mas Deus quer que você confie totalmente nele, se coloque diante dele e seja verdadeiro com Deus. Davi, ele era assim. Davi, ele não teve uma vida totalmente reta, mas toda vez que ele cometia um pecado, ele se arrependia verdadeiramente, ele confessava a Deus, ele se colocava diante de Deus e Deus o perdoava. Por isso que ele coloca aqui que Deus era o porto seguro. Ele colocou os pés de Davi sobre a rocha e pôs nos lábios dele um novo cântico. O que é isso? É uma vida diferente, é uma vida transformada. Nós precisamos ser diferentes perante as pessoas. O meu modo de agir, ele tem que ser o mesmo da igreja, porque muitas vezes os nossos irmãos amados, eles agem de uma forma na igreja e em casa, por exemplo, são outras. Não, nós temos que ser servos de Deus fora e dentro dos nossos lares. Olha o que diz o versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, meu amado. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E aqui, sacrifícios e ofertas não quiseste. Sabe por quê? O sacrifício já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então, Deus, que Ele quer que você o sirva, não precisa de sacrifícios, meu amado. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Olha o que Davi diz. Aqui Davi fala de Jesus, que viria da descendência de Davi. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Jesus, ele veio da descendência de Davi. E Davi tinha essa consciência que isso iria acontecer porque era uma promessa de Deus. Olha o versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Meu amado, dentro do seu coração está a lei de Deus, está a palavra de Deus. Você tem meditado nas escrituras sagradas e tem pedido a Deus para abrir a sua mente e o seu entendimento para você ouvir a voz do Senhor. Toda vez que você abre
as escrituras sagradas, Deus está falando contigo. Mas você só vai ter o entendimento se você falar: Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, tira a escama para que eu ouça a tua voz, Senhor, através da tua palavra. Olha só como é lindo, Davi diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, meu amado, com amor. Sabe por quê? Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele não nos promete uma vida sem problemas. Ele não promete uma vida sem provações, sem as tribulações, não, mas Ele promete a sua presença. E a presença de Deus em nós, meu amor, meu amado, basta. Olha o versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Davi, ele jamais fechou a sua boca. Davi, ele jamais deixou de pregar a palavra de Deus. Ele levava a palavra de Deus, meu amado. A sua vida era um testemunho sobre um relacionamento com Deus. Davi não era perfeito e nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser santos. Santos são aquelas pessoas que são separadas por Deus para viver uma vida de santidade, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Olha o versículo 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi, ele proclamava a palavra de Deus diante da grande congregação, diante do seu povo, porque ele foi um homem escolhido por Deus para ser rei de Israel. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Olha o que ele pede para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, não tires de mim, não retenha de mim as tuas misericórdias, o teu amor, a tua graça por nós. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Nós temos que guardar a vontade de Deus no nosso coração e a verdade de Deus. Nós temos que colocar em prática, meu amado, o que nós temos aprendido do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos que ensinar a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa família. E nós temos que cuidar dos nossos. E nós temos que guardar no nosso coração aquilo que Deus tem nos dado e nos ensinado. Olha o versículo 12. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o seu coração e o coração me desfalece. Davi, eu volto a repetir, ele não era perfeito, mas sempre se arrependia diante de Deus e confessava. Então, meu amado, que nessa tarde você confesse ao Senhor o seu pecado. Talvez você tenha deixado de confessar alguma coisa a Deus. Deus já sabe o que você fez. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você se arrependa verdadeiramente e se coloque aos pés de Jesus de Nazaré, meu amado. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar e vai te fazer andar por caminhos retos, pelas veredas da justiça. Mas isso depende de você. O arrependimento, ele tem que partir de você. O arrependimento sincero, meu amado. Não tem conta os males que me cercam. Nós pecamos. O crente, o servo do Deus vivo, ele não vive pecando, mas nós cometemos pecados. É claro que sim, porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós e que é o nosso Pai amado, meu amado. Olha só o versículo 13. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Não demora, Deus. Ele clama a Deus. Praza-te quer dizer, não demore, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Então, quando você está diante de uma grande situação, clame a Deus. Ele vai ouvir a sua voz, meu amado, e vai agir na sua causa. Então você precisa endireitar as suas veredas. Você precisa andar nas veredas da justiça. Nós precisamos andar segundo a vontade do nosso Pai amado. Olha só o versículo 14. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia, quer dizer, de vergonha, os que se comprazem no meu mal. Tem pessoas que vivem no nosso convívio e querem o nosso mal. Tem pessoas que têm inveja da pessoa que você é.
Tem pessoas que têm inveja daquilo que Deus te tem. O invejoso, ele quer ser aquilo que você é. Ele quer ter aquilo que você tem e fazer o que você faz. Mas Deus, ele tem um plano na vida de cada um. E aqui ele pede a Deus que sejam envergonhados. Sabe por quê? Porque quem luta por nós é Deus, meu amado. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, da sua humilhação. Os que dizem bem feito, bem feito. Muitas vezes as pessoas só querem ver um tropeço do servo de Deus. Elas querem nos ver cair, querem nos ver dando uma escorregada para nos julgarem e ainda dizerem que bem feito, é a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Então, quem vai nos dar o socorro é Deus. Então você precisa descansar o seu coração no Senhor. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Então, meu amado, descanse no Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. E no Salmo 40 aqui, o versículo 17, vem encerrar o Salmo e diz assim, olha que coisa, que confissão assim tremenda de Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não detenhas, ó Deus meu. Está vendo aí, meu amado? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você é totalmente dependente de Deus. Se você ainda não conhece o nosso Deus, meu amado, abra o seu coração e deixe Deus habitar. Deus, ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Deus, ele vai mudar a sua história e você vai viver o novo de Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, olha que lindo, e o meu libertador. Não detenhas, ó Deus, não guarde no teu poder, ó Deus, cuide de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E nós precisamos buscar, meu amado, busque mais a Deus, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua alma. Você precisa alimentar a sua alma, meu amado, você precisa meditar nas Escrituras Sagradas, você precisa louvar o nosso Deus e você precisa também orar. Porque quando você ora, você está falando com Deus. E o céu, ele vai se mover a seu favor. Porque Deus, ele é um Deus que nos responde. Talvez não naquele momento que você quer, mas na vontade e na hora de Deus. Davi, ele diz que esperou confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para Davi e ouviu quando ele clamou por socorro. Que Deus, ele te abençoe nessa tarde. Que Deus, ele possa suprir aquilo que você tem necessidade, que Deus possa te dar a provisão espiritual. O espiritual é mais importante do que o material. Coloque a sua vida diante de Deus e reflita e converse com Deus. Veja onde você tem errado, o que você tem feito que desagrada a Deus, porque Deus, ele está esperando isso de você, meu amado. Amém? Que Deus te abençoe.